Todo mundo já teve aquele momento de juntar com um amigo e criar um mundo no Minecraft chamado Esse a gente zera, alguma coisa desse tipo. Você passa um tempo com gente que você gosta e às vezes até esquece do objetivo do mundo de tanto que vocês estão se divertindo juntos. Mas o que você faria se esse mundo simplesmente do nada começasse a agir por conta própria? Alguns dias atrás eu tava passeando pelo YouTube quando eu me deparei com um vídeo falando sobre um canal meio estranho de Minecraft. Aparentemente esse canal foi criado para que o seu dono pudesse repostar algumas gameplays antigas que ele tinha gravado no seu computador. Mas quando ele decidiu rever aquelas gravações, ele notou que tinha alguma coisa muito estranha acontecendo com o mundo e com seu melhor amigo. Então decidi fazer a coisa mais saudável e fui dar uma olhada neles eu mesmo. Bora lá? O canal que postou as gameplays se chama Simon12 e ele só tem 3 vídeos que parece fazer uns bons anos desde que eles foram gravados. Então não deve ter nada de muito estranho aqui. Primeiro vídeo, Y512. O vídeo começa e a gente vê que isso está sendo gravado da forma mais pura de uma gameplay iniciante de Minecraft que existe. E eu amo isso. O Simon começa a gameplay descendo uma caverna, mas por algum motivo ele não tá descendo ela normal. Ele fica checando as suas costas a cada momento antes de trocar pro bloco de notas e começar a falar com a gente. O vídeo corta e ele reaparece em uma veia de mineração bem grande, onde ele diz que tá procurando diamantes para fazer uma armadura. O jogo tá sem música, o que eu não sei se eu estranho ou só agradeço, porque o som de caverna do Minecraft me dá arrepios. O Simon continua olhando por cima dos ombros várias vezes e encontra mais aqueles espaços que não levam a nada enquanto ele minera. Até que um momento ele olha fixamente para a entrada e... Ok, isso foi estranho, mas depois de outro corte, tudo volta ao normal. O jogador comenta frustrado que não encontrou nada além de ferro e mais daqueles espaços vazios até agora, mas continua explorando até encontrar um buraco que, pela reação que ele teve, não foi ele quem fez. Não dá pra ver muito bem o que tem lá dentro por conta da escuridão e dessas barras pretas no lado do buraco, mas pelo que parece é alguma caverna bem grande e com... pilastras? Mas antes que ele possa ver melhor, ele leva uma péssima surpresa. Ele corre em desespero pelas escadas e tapa o caminho às suas costas até chegar na sua base. Claramente aterrorizado, ele se fecha em meio a um monte de pedras e o vídeo acaba. O que acabou de acontecer? Vamos analisar isso por partes. Primeiro, assim que o barulho dos blocos começou, aquele granulado bizarro apareceu mais uma vez. E isso claramente não é um problema do jogo, já que acontece na tela inteira do Simon. E de novo, logo depois dele encarar o corredor, como se ele estivesse vendo alguma coisa no escuro. Segundo, todas as folhas das árvores próximas desapareceram. Esse comportamento é uma marca registrada de uma entidade bem famosa do Minecraft. Mas será que é ele agindo mais uma vez? Só tem um jeito de descobrir. Fishing.mp4 começa com um tom mais sóbrio. Olhando no canto da tela, dá pra ver que isso se passa 6 dias depois do último vídeo. O portal do Nether, que estava aceso, agora tem um obsidiano faltando. E a entrada da caverna tá aberta de novo. O Simon olha pra lá, pensa por um segundo e decide que não vai mais atrás de diamantes, optando pela chance de conseguir livros encantados pela pesca. Pouco depois dele começar a pescar, ele é atacado por um zombie pigman, que aparentemente apareceu do nada, já que o portal do Nether tá logo ali, apagado. O Simon também fica confuso, mas continua mesmo assim. E na próxima tentativa, o anzol dele começa a voar para fora d'água. Ele se afasta e o anzol começa a flutuar ainda mais alto, o que faz o Simon fugir para dentro de casa, ainda com o anzol enganchado lá fora. Ele faz uma espada de ferro para se proteger enquanto a linha começa a baixar para o subsolo. O garoto vai checar o que está acontecendo e se depara com um buraco muito fundo. No momento de distração, o zumbi ataca e faz ele cair ali dentro. E antes que ele possa alcançar o fundo, o vídeo corta. Eu deixei de comentar sobre o que o Simon diz para poder analisar ele mais de perto. A primeira coisa que ele diz no vídeo é que ele não queria mais olhar debaixo da cama. E se você prestar atenção, o jogador colocou 2 pedras exatamente ali, o que significa que a gente perdeu alguma coisa. Como nesse vídeo não aparece nada de estranho debaixo da cama, eu decidi checar o vídeo anterior. E observando ele atentamente, você vai perceber que enquanto o Simon se protegia com as pedras, tinha um par de olhos brancos observando ele debaixo da cama, coisa que ele provavelmente notou depois da gravação, já que ele não teve uma reação na hora. De volta ao vídeo da pesca, um pouco depois, quando o anzol dele começa a descer para a cratera, ele comenta que isso deve ser por causa da estátua. O que eu te pergunto, que estátua? Ele não pode estar se referindo ao espantalho ali do lado, senão ele teria dito que é por causa do seu amigo de pesca. Então tem alguma coisa que a gente ainda não sabe sobre esse mundo. E isso fica ainda mais claro quando o Simon é jogado para dentro da vala, quando a legenda aparece pela única vez nesses vídeos. Se você tem familiaridade com esses casos, já deve ter notado que isso não é nenhum tipo de código, mas sim a URL de alguma coisa. Não pode ser de um vídeo do YouTube, porque ela é muito longa. Mas e se a gente testar alguma outra coisa do YouTube? Uma playlist não listada do Simon. Aquele terceiro vídeo vai ter que esperar, porque isso aqui parece bem mais importante agora. O primeiro vídeo da playlist, Birthday, começa bem estranho. Ele quebra um bloco de madeira no chão e entra num cômodo estranho, com uma estrutura feita de blocos de ferro no meio cercada por pilares de obsidiana. Ele completa o pilar inacabado e aquele granulado estranho volta.
e o vídeo corta pro Simon na sua cama. Como ele apresenta a ideia da série e se apresenta, dá pra assumir que esse é o primeiro vídeo de todos, e dessa vez ele tá jogando de tela cheia. Uma mudança estranha, mas bem-vinda. E então ele faz o básico, pega a madeira, conversa com o público e o vídeo segue sem nada de muito estranho. Até ele comentar sobre algo que nós encontramos no YouTube. Algo que daria diamantes de graça. O Simon então começa a construir uma estrutura idêntica que a gente viu no começo do vídeo. Mas no segundo que ele põe o último bloco, This Stuff for Video 2, mostra o Simon construindo a base dele. O que confirma que esses vídeos se passam antes. Nada demais acontece aqui. Depois de terminar a base da base, ele segue para uma caverna próxima e briga com vários mobs. E encontra mais daqueles buracos esquisitos que nunca dão pra lugar nenhum. Mas sem ligar muito pra isso, ele acende o seu portal do Nether. Ele vai, faz uma glowstone e volta imediatamente para colocar ela do lado da sua cama. Ele para pra conversar com a gente, nota que o bloco que ele acabou de colocar desapareceu do nada, e no último frame do vídeo, a gente vê alguém enviando uma mensagem no chat dizendo onde eu estou. Só esses dois vídeos têm muita coisa para analisar. Por ordem de acontecimento, no começo do primeiro vídeo, quando a gente vê aquela estrutura estranha pela primeira vez, a logo do Bandicam que a gente viu em todas as gravações do Simon até agora, não tem lugar nenhum aqui. E apesar de a gente não conseguir ver onde isso tá exatamente, ainda é possível ouvir bem claro o som de lava e silverfish. E pra quem já joga Minecraft há algum tempo, sabe que essa combinação costuma significar uma coisa: a sala do portal pro End. Por que lá e por que embaixo da terra, a gente ainda não sabe. Mas isso é uma coisa que pode vir a ser importante mais tarde. Mais pra frente no vídeo, o Simon comenta que nós encontramos aquela estrutura no YouTube. Ou seja, ele tem a ajuda de alguém nesse desafio. E muito provavelmente o resto desse nós é alguém que a gente já viu antes. Se a gente voltar pra Y512 e Fishing, você vai notar que dá pra ver o fundo de tela do Simon neles. O que parece ser um print dele no mundo de Minecraft com outra pessoa. Alguém chamado XX Ângelo XX322. Ou só Ângelo, como eu vou chamar ele aqui. Ou seja, eles são amigos. Só não faz sentido ele ter entrado no mundo do Simon desse jeito, sem avisar. E não tem como ser outra pessoa, até porque esse é exatamente... Por que ele tem dois nomes? 16 de setembro de 2017, 4h12 da tarde. Esse vídeo já começa com duas coisas que a gente ainda não tinha visto antes. Minério e o próprio Ângelo em pessoa, com o nick 233. Então ele provavelmente mudou depois de tirar aquela foto por algum motivo. E também é inofensivo. De acordo com a conversa deles, só dá pra descobrir que eles estudam juntos. Continuam na busca por diamantes e nada de muito estranho acontece. O Simon parece estar incomodado com a forma que o Ângelo age nesse vídeo, mas isso não parece dar em nada. No vídeo seguinte, Why is he here? A gente volta direto de onde parou. A última mensagem do chat é a do Ângelo. E o Simon começa tudo perguntando se é possível alguém entrar no seu mundo single player. O que obviamente não é. Ele escreve tudo no chat, mas não manda. Até tentar perguntar como o amigo chegou ali, e não recebe resposta. Confuso e sem saber como reagir, ele faz um arco para se proteger e vai até o Nether, onde ele entra em outro portal e volta para a base antiga dele, provavelmente querendo passar a noite em um lugar mais seguro. Mas assim que ele entra, o Simon nota alguma coisa estranha. Debaixo da sua cama, tinha um buraco. Ele pega uma tocha, joga lá dentro e não encontra o fundo. Mais perturbado do que nunca agora, ele ateia fogo na casa e volta para sua base atual, que agora tá com a porta aberta. O Simon entra com muito cuidado, pronto para acertar uma flecha em o que quer que apareça na sua frente, e se assusta com outra mensagem do Ângelo. Tem algo aqui, escuro, sem espaço. Nosso jogador cava um buraco e a história continua. Tomando diretamente de Fishing.mp4, Simon Says é quando as coisas começam a ficar astronomicamente mais tenebrosas. A cratera feita onde ficava o lago ia até Bedrock, então o vídeo começa com Simon morto por dano de queda. Mas quando ele clica em respawn, ele não volta para sua cama, mas no mesmo lugar em que ele caiu. Que você já deve ter percebido, parece ser o exato mesmo lugar que ele viu em Y512. Um lugar escuro, espaçoso e cheio de pilares. E quando ele renasce, ele não recupera os seus itens no chão. Ao invés, ele só encontra o que parece ser uma literal trilha de pedrinhas guiando ele mais para dentro desse buraco. Eventualmente, a trilha acaba, e olhando em volta, ele nota que a abertura que tinha no teto desapareceu. Mas o que chama sua atenção mesmo é uma placa mais pra frente, que lê: Simon diz, construa uma base, construa maior. Ele quebra a placa e segue o caminho até encontrar uma parede, que ele tenta acompanhar para encontrar uma saída. Mas não muito longe outra placa aparece. Simon diz, quebrando placas? Ele quebra mais essa e atrás dele aparece outra que diz, Simon diz, quebre tudo. Dessa vez ele foge da placa e continua seu caminho até encontrar um pilar isolado. E com um pouco de atenção dá pra notar uma skin completamente preta escondida atrás dele. O Simon claramente percebe isso, mas decide seguir o seu caminho mesmo assim. Até um barulho assustar o Simon a tentar se proteger com 2 pilares de pedra. E no que eu só posso descrever como uma afronta, uma placa é colocada nesses pilares. Simon diz, minha base é meu quarto. O jogador foge em terror mais uma vez, até o Ângelo enviar uma mensagem dizendo que consegue ver a sua gamer tag. E quando isso acontece, o Simon se encontra na entrada daquela mesma mina que eles encontraram no outro vídeo. Dá pra perceber que é a mesma mina pelo posicionamento dos minérios.
O Simon tapa sua entrada e Trick toma a partir daí. O jogador considera seguir em frente, mas faz a decisão mais inteligente e resolve minerar até a superfície, ainda tapando o caminho atrás dele só por garantia. Agora que ele tá fora da caverna, ele sabe exatamente o caminho de volta para sua base. E no percurso a gente vê que todas as árvores estão sem folhas, não sobrou nenhuma sem podar. Se isso não for Herobrine, então gosta muito do jeito que ele trabalha. Depois de alguns minutos de caminhada, ele encontra o que parece ser uma redoma de madeira em volta da sua base, com várias camadas até chegar na casa original. Cada camada tem uma porta que o Simon fecha depois de passar, e pela primeira vez, ele se comunica com a gente pela edição. Eu quero sair desse mundo. Mas o dragão... Eu chamei de derrotando o dragão. Enquanto isso acontece. O fato dele não ter voltado para o Spawn Point já era um sinal ruim sozinho, mas as placas conseguiram deixar as coisas piores. Simon Says é uma brincadeira do estilo O Mestre Mandou, onde você obedece os comandos que vierem com essa frase antes. Por exemplo, o mestre mandou você se inscrever e dar like, que ajuda muito. A frase foi dita, então agora você tem que fazer. Mas como as placas só descrevem coisas que já aconteceram, eu assumo que isso seja uma provocação dessa coisa para mostrar que ele vê tudo que o Simon faz. Construir uma base pequena e depois aumentar, quebrar as placas, e possivelmente até mesmo na sua vida real. Pela afirmação, minha base é meu quarto, o que implica que o Simon teria construído a sua base em semelhança ao quarto real dele. E essa coisa, de alguma forma, sabe disso. E a propósito, a cama dele foi quebrada. Rick Gear em .mp4 não tem muito o que falar. O Simon conseguiu sair da sua base de alguma forma e foi recuperar os equipamentos. No caminho, ele pega algumas flores e explora cavernas para fazer uma armadura e ferramentas de ferro. A coisa mais estranha aqui, junto com todo o resto da série, é que os únicos minérios que ele encontra são ferro e carvão, isso independente de onde ele esteja, enquanto aqueles espaços vazios também continuam a aparecer, como se fosse para outros minérios estarem ali, mas alguma coisa tirasse de lá antes que o Simon pudesse pegar. Eu tô com a sensação de que eu deixei alguma coisa passar, então se você notou alguma coisa que eu não, por favor comenta para ajudar a resolver esse mistério. 10 de outubro de 2017, 7h37 da tarde, de volta ao mundo antes do desafio. O Ângelo tá ensinando o Simon a fazer e usar os Olhos do Fim. E antes de seguir em direção ao portal, o nosso jogador decide tirar um print daquele momento, que até parece ser o print do fundo de tela dele. Mas se você comparar, vai ver que a posição da câmera e o lugar são diferentes. E aqui o Ângelo tá com o nick 233 ao invés do 322. Então aconteceu depois. Eu só achei meio confuso o print mostrar que ele foi salvo no dia 5 de março de 2024. Tem alguma coisa muito errada com essas datas. Continuando, eles começam a se guiar com os Olhos do Fim. Mas por algum motivo, o Ângelo segue o caminho contrário e começa a cavar direto para baixo em um bloco aleatório. O Simon se junta a ele e os dois caem direto na fortaleza. Mas só o Simon recebe a conquista de entrar lá pela primeira vez. O Ângelo a partir daí começa a agir mais estranho ainda. Ele segue uma rota independente do amigo e tapa o caminho dele, como se ele quisesse chegar na sala do portal antes e sozinho. O Simon aceita e explora um pouco até encontrar o portal, com o Ângelo esperando por ele. Assim que eles se encontram, a gente descobre os dois motivos do porquê ele queria chegar ali antes. Ele coloca uma placa desejando feliz aniversário e dá um bloco de diamante pro Simon. Mas quando ele vai pegar o bloco, o granulado toma a tela de novo e o vídeo acaba. No entanto, faltou uma coisa pra comentar. Se você tiver olho bom, já deve ter notado que tem um bloco fora de lugar nessa sala. Um bloco de madeira posicionado do lado do portal. Exatamente a mesma posição do bloco que a gente viu no começo de Birthday. E como a gente tem certeza que até aquele momento o Simon sequer sabia como chegar na sala do portal, então por eliminação, só uma pessoa pode ter gravado esse vídeo. Ele já tinha achado a sala do portal antes, cavou um buraco e deixou aquela estátua preparada para ele finalizar enquanto o Simon procurava pela sala do portal. Isso provavelmente é o que trouxe aquela entidade para o mundo deles. Mas por que ele fez isso? A gente vai precisar continuar assistindo para descobrir o que ele esconde do amigo. O título do próximo vídeo é uma linha de interrogações. Pelo inventário e armadura de ferro, a gente está de volta no mundo corrompido. O Simon consegue encontrar a fortaleza mais uma vez, e aquele bloco de madeira também aparece aqui, bem claro pra gente ver dessa vez. E como o spawn de Silverfish está quebrado, é claro que alguém já passou por ali antes dele. O jogador acende o portal, seta a spawn point e pula para terminar essa história. A batalha com o dragão já começa com um belo jumpscare do bicho num rasante. O Simon consegue desviar e espera pela oportunidade de atacar, até que o dragão voa para trás de um dos pilares e... some. A barra de vida continua, o portal não abre, mas sem sinal do dragão em lugar nenhum. 0-00. O Simon continua confuso com o que aconteceu, olhando em volta quando o portal de saída desaparece debaixo dele, deixando tudo ainda mais sem sentido. Mas antes que ele possa raciocinar, a ilha começa a perder blocos de pouco a pouco. Cada vez mais rápido, blocos vão desaparecendo sem um motivo aparente. E o Simon faz uma plataforma para ver melhor o que está acontecendo e não cair no Void. Mas assim que ele sai do chão, o número de blocos desaparece exponencialmente, até que em poucos segundos, não tem mais nada além das torres. Por um segundo, ele contempla os arredores, sem entender nada do que está acontecendo. E logo ele percebe que uma das torres acabou de ser apagada. Depois outra,
de uma em uma, lentamente chegando nele como uma espécie de provocação sádica. O Ângelo entra no jogo e aparece direto no fim, do lado do amigo, mas não diz uma palavra, e só observa o amigo desesperado e confuso, enquanto a torre embaixo dos pés deles também desaparece. Num reflexo, o Simon sai do jogo e joga o arquivo do mundo na lixeira do computador. Um novo mundo começa com os dois amigos conversando um pouco. O Ângelo comenta ter visto os vídeos e pede desculpa por não acreditar no Simon, presumivelmente se referindo aos vídeos que a gente estava vendo até agora. Os dois passam um tempo e decidem comemorar o ano novo no jogo. Mas depois de soltar os fogos, o Simon comenta que a luminária do lado da sua cama, um presente dado pelo Ângelo, acabou de apagar. E o Ângelo responde: que luminária? O vídeo corta para a lixeira do computador outra vez. O arquivo do mundo ainda tá lá. O Simon restaura e a playlist acaba. Essa atitude parece ter sem querer acendido um sinal de alerta na cabeça do Simon, avisando que o Ângelo com quem ele estava jogando não era o Ângelo real. Por isso ele estava agindo estranho. Por isso ele tinha gamer tags discrepantes. E por isso ele entrou no mundo single player. A entidade que possuía o mundo do Simon está controlando o Ângelo. E para conseguir resolver isso e descobrir o que aconteceu com o amigo, ele vai precisar entrar naquele mundo mais uma vez. Mas ainda tem uma coisa que eu queria poder comentar aqui. No YouTube, debaixo do nome, sempre diz quem foi o criador da playlist. E o canal que juntou esses vídeos não listados não era o canal do Simon, mas de alguém chamado Puro Swift, com um único vídeo postado, intitulado It Has. Quando o vídeo começa, a gente se depara com uma estrutura de madeira em camadas, a mesma que a casa do Simon tinha sido presa em Trick. A tela fica parada nisso por um tempo, até que a pessoa escreve uma sequência de letras no chat, e revela que a pessoa por trás disso é... o Simon? Mais um pouco, e o vídeo corta pro Simon em algum outro lugar, colocando terra no chão de uma forma bem específica. Os investigadores de plantão já devem ter notado, isso é Morse, e traduz pra: eu estou bem, eu estou na minha base. Já chegou? Quero te contar sobre um amigo meu, alguém que eu confio, mesmo que seja o cara mais estúpido que eu conheço. Um amigo que vai me reconhecer quando eu falo. Ele sabe. Um amigo que sabe que esse é um lugar que existe sempre. E o vídeo corta para um deserto demolido com uma placa escrito: Ângelo, você sabe como ler isso, porque você que me ensinou. E um livro cheio de códigos finaliza o vídeo. Aquele não era o Simon. Se esse vídeo existe, é porque eles conseguiram se conectar de alguma forma. E muito provavelmente, a resposta para como tá no próximo vídeo. Fighter. Passando aqui no fim do vídeo para agradecer pela sua atenção. E se tiver gostado do vídeo, se inscrever e dar like para saber quando sair a parte 2. Eu espero poder te ver de novo logo. E cuidado para não se perder por aí. Tchau!